Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Demon Slayer, Aventura Silenciosa, Parte 6. Capítulo 46. Ponto de vista de Seiji. Um mês depois, vamos lá, literalmente, o que mais você pode fazer? Perguntei enquanto seguia o Wind Ashira enquanto ele caminhava irritado pela estrada de terra. Qualquer coisa além do que você quer que eu faça. Ele fervia sozinho enquanto dava passos largos e vigorosos, que contrastavam com todos os passos elegantes e provavelmente silenciosos que outros Ashias costumavam dar. Por que você não me ensina? Você não tem desculpa, maninho. Que tal isso? É porque você não é digno, certo? Que tal aquilo? Ele disse, e não me chame de maninho. Confie em mim, isso não parece tão legal quanto parece na sua cabeça. Você perdeu para mim, lembra? Eu disse e pude vê-lo vibrar visivelmente enquanto ele marchava para frente, mais rápido. Falando nisso, você não se lembra da aposta que fizemos antes da nossa luta? O perdedor faz o que o vencedor diz. Eu disse e ele fez uma pausa. Então se virou para mim. Não tente me fazer gaslighting, seu idiota. Suspirei e sussurrei para mim mesmo. Se você já é tão burro, por que não é burro até o fim? Eu ouvi isso, porra. A Hagaitanha. Ele bateu os pés 3 vezes antes de se virar e caminhar em direção ao nosso destino novamente com passos rápidos. Ele não podia fazer nada, porque agora, sob a ordem do Lorde Buyashiki, éramos companheiros na mesma missão. Eu não sabia se era sorte ou se era o plano meticuloso de algum ser superior, mas eu estava pareado com Sanemi exatamente quando eu precisava. Eu tinha me tornado extremamente bom em usar todos os outros estilos de respiração que eu conhecia, exceto a respiração do vento, então eu queria melhorar nisso. Eu copiei a respiração do vento de Sanemi durante nossa luta, mas eram apenas 2 formas, a primeira forma e a quarta forma, junto com o padrão conceitual da respiração do vento e respiração constante. Mas ainda havia mais da metade que eu precisava aprender. Já faz quase um dia desde que nos conhecemos, mas ainda não consegui convencê-lo a me ensinar a respiração do vento. Estávamos em uma missão, então não esperava que ele diminuísse o ritmo só para me ensinar, mas ele poderia falar sobre o conceito e me mostrar as diferentes formas de vez em quando e seria o suficiente para mim. Então, nós usaríamos os demônios que encontrávamos como bonecos de treinamento e eu aprenderia o estilo de respiração em pouco tempo. Pelo menos foi assim que aprendi com Jiu. Mas não, Sanemi se recusou até mesmo a considerar a ideia. Mas eu acabaria convencendo-o. Continuamos nossa jornada até o primeiro destino da nossa missão e chegamos lá na manhã seguinte, cerca de 3 horas antes do nascer do sol. Nosso destino todo esse tempo era a localização de grupos de demônios encontrados por um dos escalões mais baixos. Nós limpamos o esconderijo dos demônios durante as 3 horas antes do nascer do sol, mas infelizmente não conseguimos matar todos eles, pois alguns escaparam de nós com sucesso. Depois disso, comemos e descansamos a manhã inteira antes de continuarmos nossa jornada no final do dia. A missão que nos foi atribuída era de longa duração. Era basicamente limpar todos os esconderijos de demônios que tinham sido localizados até então, tanto pelos batedores quanto pelos escalões mais baixos. A missão foi atribuída a nós porque éramos conhecidos por nossa capacidade de completar missões rapidamente. E essa missão em particular precisava ser concluída o mais rápido possível para evitar mais mortes. Além disso, era porque Sanemi conhecia a respiração do vento, que era incrível contra grupos de demônios. Assim como eu, pelo menos eu era decente em respiração do vento. A missão deveria durar algumas semanas, pelo menos, se não um mês. Você tem que me ensinar a respiração do vento. É vital para a nossa missão e nos permitirá matar todos os demônios da próxima vez. Este não é o momento de alimentar seu ego. Se eu aprender, será apenas o benefício do corpo de caçadores de demônios como um todo. Eu disse, ainda seguindo atrás dele porque ele se recusou a andar lado a lado comigo. Acho que ele considerava caminhar lado a lado uma demonstração de parentesco e igualdade, sabe? Algo como, caminhamos juntos, ombro a ombro. Até agora ele só me deixava andar atrás dele. Você é surdo, então nunca ouviu sua própria voz, mas deixa eu te dizer, sua voz é irritante pra caramba. Então pare de falar antes que você me irrite. Eu ouvi dizer ao olhar para a contração de sua garganta. Bem, ele já parece bem irritado. Então eu me recuso a parar. Vamos, deixe de lado seu orgulho e eu deixarei de lado o meu. Eu disse e parei por um momento antes de dizer novamente. Por favor, me ensine. E ele foi embora. Sinceramente, que problemático. Só para você saber, eu também posso te ensinar muito sobre esgrima porque atualmente, suas habilidades são uma merda. Eu disse. Suas habilidades eram piores que até mesmo as do mais fraco Ashira porque a maior parte de sua vida de matador de demônios. Ele usou meios diferentes para matar demônios. Acho que li em algum lugar que Sanemi estava matando demônios desde antes mesmo de saber sobre as lâminas Nichiren do Demon Slayer Corps. Ele usaria uma variedade de armas e armadilhas para matá-los. Não preciso aprender nada com você, foi sua resposta fria. No final, nunca consegui convencer Sanemi a me ensinar. Pelo menos era isso que ele queria que eu pensasse para salvar seu próprio orgulho estúpido. Mas na realidade, eu convenci. Ele nunca aceitou verbalmente, mas naquela mesma noite, ele atraiu demônios para nós usando seu sangue e matou todos os demônios que apareceram com formas de respiração, independentemente de quão fracos eles eram. Normalmente, seria preciso apenas um simples golpe para matá-los, mas ele usou suas formas de respiração para matá-los. E não apenas uma forma, mas múltiplas formas de respiração do vento. Ele nunca aceitou, mas eu podia ver que ele estava me dando a chance de copiá-lo. Ele sabia que eu poderia copiá-lo, já que usei os formulários que eu conhecia para limpar o primeiro esconderijo da última vez. Então, no final, Sanemi se tornou meu professor, sem nunca ter se tornado meu professor.
Sério, que tsundere do caralho. Um mês depois, um mês foi mais do que suficiente para eu aprender completamente a respiração do vento. Havia muitos demônios para praticar e usei principalmente a respiração do vento durante nossa missão. Acho que consegui formar um vínculo único com Sanemi durante esse tempo. Oh, finalmente, porra! A missão finalmente acaba. Isso significa que não há mais garoto atrevido de olhos estranhos me seguindo como uma sombra. Talvez não. Sanemi comemorou enquanto nos afastávamos do esconderijo do demônio. Era a última de nossa missão. Levou um mês, já que mais locais foram descobertos durante a missão, mas finalmente destruímos todos os esconderijos conhecidos. Eu também vou sentir sua falta, amigo. Garoto surdo, não foi isso que eu disse, ele disse enquanto me olhava feio. Estávamos caminhando lado a lado. Você já deve ter notado, mas ele estava muito mais dócil do que há um mês. Nosso relacionamento cresceu de uma forma estranha que eu nunca esperava. Eu não sabia se poderíamos ser chamados de amigos ou não, mas acho que ele me ama agora. Não me faça te matar logo no final, ele disse, seu olhar se intensificando. Ups, mas não realmente. Eu queria dizer isso em voz alta. Bem, talvez ele ainda não tivesse se apaixonado por mim, mas pelo menos ele estava me tolerando agora. Acho que é o máximo que você pode conseguir de uma tsundere como Sanemi. Vamos comer um ramen apimentado para comemorar. Eu disse, sabendo muito bem que Sanemi não sabia fazer nada apimentado. Ele pode ser cabeça quente, mas tinha fraqueza por comida apimentada. Não estou com fome, disse ele, recusando-se a admitir que não conseguia comer comida apimentada. Quer dizer que você não pode comer comida apimentada? Não foi isso que eu disse. Como você continua ouvindo errado o que eu disse quando você é surdo? Ele gritou. Oh, não se preocupe. Então vamos pegar mochi de feijão vermelho e outras comidas doces. Eu não gosto, mas você pode comer tudo como uma garotinha. Eu disse. Fato interessante, Sanemi é guloso e sua comida favorita era mochi de feijão vermelho. Ele também gostava de ohaji e outras comidas doces. Mas tal era o orgulho do vento achia que só porque eu comparava gostar de comida doce a ser uma garotinha, ele nunca comia na minha presença. Ótimo. Vamos comer ramen apimentado. Ele disse e andou até a frente para liderar o caminho, tentando agir com entusiasmo e fingir que não era fraco contra temperos. Eu sou cruel, não sou? Bem, eu nunca aleguei ser perfeita. Vê-lo forçando-o a comer comida apimentada era uma visão tão divertida que eu não poderia perder isso neste mundo com entretenimento limitado. Para ser legal. Vou pegar algumas bolinhas de arroz com pasta de feijão vermelho para ele. Num piscar de olhos, 2 meses se passaram. Capítulo 47. Ponto de vista de Seiji. Um mês depois, fui a Flower Mansion para dar uma pausa e fazer um check-up médico. Enquanto estava em missões, nunca sofri uma lesão além de esforço excessivo ocasional ou fadiga muscular, então esse check-up médico era para minha saúde geral do que qualquer outra coisa. Além da minha pressão alta, não havia nada de errado com minha saúde. Embora Kanai tenha me dito para dormir mais, pois eu estava passando pela puberdade. Falando em puberdade, ela finalmente estava com força total e o que posso dizer, exceto que era estranho pra caramba. A mudança mais notável no meu corpo foi em relação ao meu pau. Sim, você ouviu direito, meu pau. O que foi notável exatamente, você pergunta? Bem, meu pau era enorme. Eu penso, pelo menos foi o maior que já tive em ambas as minhas vidas. Pensei que não seria tão grande, talvez até menor do que na minha vida passada, porque japoneses ou asiáticos em geral não eram conhecidos por terem paus enormes. Pelo menos foi o que eu vi, mas fiquei genuinamente surpreso. Eu não compartilharia a medida exata porque isso é só para minha futura esposa saber, mas saiba que seu filho foi abençoado nesse sentido. Eu, pessoalmente, achei muito legal. Outra coisa que vale a pena mencionar foi minha explosão de altura. Eu tinha 1,65 metros a menos que um ano atrás, mas hoje eu estava orgulhosamente com 1,75 metros. Eu já era mais alto que a maioria das pessoas aqui. Meus olhos me permitiram acompanhar as mudanças no meu corpo em detalhes, então, embora eu não conseguisse ouvir, minha voz ficou mais grave junto com o crescimento da minha laringe. Mas, para minha consternação, não tenho tido sorte em deixar meu cabelo crescer. Eu não conseguia deixar um bigode crescer de jeito nenhum, então meu sonho de ter uma barba pequena como um cavanhaque parecia estar se afastando cada vez mais. Mas eu tinha apenas quase 15 anos, então ainda tinha esperança. Meu crescimento também veio com um aumento de força. Com a dieta certa e exercícios cuidadosos científicos com a ajuda dos meus olhos, eu estava desenvolvendo os músculos perfeitos. E acho que é aí que o positivo termina. A puberdade foi uma estreia para mim, mesmo incluindo minha vida passada, mas tudo correu bem. Foi uma bagunça em muitos aspectos, sonhos molhados são uma dor, o desequilíbrio hormonal foi uma merda e a acne me fez querer cortar meu rosto. Mas, no geral, eu estava me saindo bem. Eu mal podia esperar para deixar meu cabelo crescer. Passei quase uma semana na Mansão das Flores e dessa vez, infelizmente, Shinobu não estava por perto a maior parte do tempo. Acabei de passar os dias ajudando Kanai e constantemente recusando sua proposta de treino e me ensinando a respiração das flores. Por favor, Kanai, eu respeito você. Um mês depois. Finalmente dominei a respiração do vento o máximo que pude. Como eu disse antes, a respiração do vento era parecida com a respiração do trovão no sentido de que eram opostas ao meu estilo de luta, então dominá-la levou um tempo. Durante este mês, finalmente tive o privilégio de visitar a Vila Swordimit. Eu estava vendado e guiado, não carregado, por uma batedora da Demon Slayer Corp. Para registro, a venda não fez absolutamente nada, pois usei meus olhos para ver através dela. Portanto, eu sabia exatamente onde ficava a Vila do Espadachim. A viagem levou um dia por terrenos terríveis e lugares inacessíveis a humanos normais, mas no final chegamos ao local sem problemas. A vila de Swordimit ficava entre altas montanhas que eram todas de alguma forma cercadas por árvores visteria, mas de uma forma que não deixava isso óbvio.
Havia também guardas pesados começando a cerca de 10 quilômetros de distância da vila. Ele estava localizado perto de um lago de onde os moradores pescam e têm acesso à água. Quando cheguei à vila, visitei imediatamente meu velho Tori e ele ficou extremamente feliz em me ver. Ele imediatamente me perguntou se eu tinha vindo para recuperar a katana que dei a ele, mas eu lhe disse que não. A Tori consertou quaisquer falhas em meu Odachi e me elogiou por minha habilidade de manter a espada. Ele me recebeu como convidado e finalmente tivemos tempo para ter conversas adequadas durante esse tempo. Em um ponto, eu trouxe à tona minha ideia de ter um arco e flecha e nós tivemos uma longa discussão sobre isso. Como um arco e flecha me ajudariam? A princípio, pode parecer uma proposta completamente ridícula, já que demônios precisavam de decapitação para matá-los completamente. Mas com o veneno que Shinobu estava desenvolvendo, seria mais do que possível matar um demônio com uma flecha. Mas ainda assim, os contras podem superar os prós. A única coisa que eu sabia era que eu definitivamente poderia matar demônios mais fracos a quilômetros de distância sem ter que correr até eles um após o outro. Também pode ser útil ao lidar com demônios que têm a habilidade de escapar teleportando uma certa distância, como Gyoko a Permoon 5. Também, houve momentos em que falhei em alcançar demônios antes que eles matassem civis. Naqueles momentos, eu queria poder ter alguma forma de ataque de projétil. Passei um total de 3 dias na Vila Swordimit. Usei o tempo para descansar e aproveitar as fontes termais. Também adquiri algumas habilidades de ferreiro com meus olhos completamente quebrados. Meus olhos também foram úteis na fabricação de espadas e eu pude ver os melhores metais e também descobrir partes que continham impurezas e ajustar alinhamentos errados. No geral, minha visita à vila de Swordimit foi produtiva e o tempo foi bem aproveitado. 2 meses depois, uma reunião de Ashira foi convocada novamente e todos os outros compareceram como de costume, exceto Shinjuro. As razões para sua ausência eram desconhecidas, mas os outros Ashiyas estavam claramente chateados. Mas a reunião começou como de costume. Começou com um relatório estatístico onde foi dito que perdemos um total de apenas 12 membros do Demon Slayer Corps. O Buyashiki nos agradeceu e disse que era todo o nosso trabalho duro para que seus filhos estivessem seguros. Eu e os outros não podíamos deixar de sentir um senso de orgulho. Tínhamos muito a melhorar, mas era ótimo saber que estávamos progredindo. Eles também divulgaram a performance dos Ashiras novamente, comigo sendo que teve mais missões concluídas e Gyomei tendo mais contagens de mortes dessa vez. Basta dizer que Sanemi ficou puto por não estar no topo. Também houve um compartilhamento entre os Ashiras novamente sobre seus encontros, enquanto eles relatavam coisas que achavam importantes. Eu geralmente permanecia em silêncio durante esse tempo porque ainda não tinha o insight que eles tinham. Matar demônios e completar missões era o que eu fazia bem. Pensamento estratégico e propor ideias para melhorar a organização como um todo eram coisas em que eu realmente não era bom. Você não pode ser bom em tudo, eu acho. Um assunto interessante discutido durante a reunião foi o fim das tribos demoníacas. Sim, o ano em que os demônios se uniram em grupos diferentes como uma nova estratégia de sobrevivência para conter o surgimento de múltiplos Ashiras foi chamado de Ano das Tribos Demoníacas. E finalmente chegou ao fim. Os demônios perceberam que trabalhar juntos não os estava ajudando, em vez disso, nos permitiu matá-los mais facilmente, pois eles se reuniam em um só lugar. Então eles pararam. A observação de demônios em grupos caiu drasticamente e decidimos permitir mais missões individuais para os escalões mais baixos novamente. Além disso, outra lua inferior caiu no poder de Gyomei, a Ashia de Pedra. O Buyashiki expressou sua gratidão ao mais forte Demon Slayer. Com tudo isso e mais um pouco, a reunião chegou ao fim. 4 meses se passaram. Capítulo 48. Ponto de vista de Seiji. E 2 meses se passaram, eu considerei impossível para mim aprender a 11ª forma da respiração aquática. Fiz tudo corretamente, segui o padrão de respiração correto e pude imitar perfeitamente o movimento de Gyu. Mas o que eu não conseguia copiar era seu estado altruísta. Eu não sabia como ele fazia isso, mas era impossível para mim apagar completamente meu espírito de luta. Tinha que haver pelo menos algo em você enquanto lutava, podia ser ódio, podia ser excitação, hostilidade, medo ou qualquer outra emoção. Era impossível não sentir nada, pelo menos é o que eu acho. Se você não sentia nada, qual era o sentido de lutar juntos? O que faz você se mover contra o inimigo? Como você poderia machucar algo sem ao menos sentir alguma coisa? Era um comportamento psicopático. Por fim, cheguei à conclusão de que Gyu era capaz de lutar mesmo depois de apagar todo o seu espírito de luta devido ao seu imenso senso de dever. Era um senso de dever que vinha de seus traumas. Isso fazia se mover e realizar o trabalho mesmo quando não sentia nada, como um robô programado para concluir uma tarefa, não importa o que acontecesse. Calma mortal. Esse era o nome da forma. Acho que tive que aceitar que eu não era o único que era incrivelmente especial. Gyu tinha algo nele que eu não conseguia replicar nem com meus olhos e todo o meu gênio. Espero, porém, conseguir atingir o estado altruísta normalmente se algum dia despertar minha marca de matador de demônios. Só para registrar, eu não tinha a mínima intenção de despertar minha marca de Demon Slayer. O motivo era bem óbvio, eu não queria morrer com a tenra idade de 25 anos. Então isso significava que eu tinha que ser significativamente mais forte que o resto. Eu não teria nenhum power-up irracional no meio da luta, então eu sempre tinha que ser superior aos meus inimigos. O treinamento continuou. Minha esgrima era impecável, mas sempre havia novas maneiras de melhorar. Mudei um pouco meu estilo de treinamento e me concentrei em um estilo de respiração por uma semana, depois me concentrei em outro na segunda semana e assim por diante. Os demônios eram intermináveis. Você realmente percebeu isso quando os massacrava todos os dias. Realmente não importava o quanto matássemos, eles sempre se multiplicariam. Para parar esta guerra, precisamos matar os demônios da raiz que era Muzanki Butsuji, mas isso parecia ainda mais impossível.
Então eu treinei e treinei e treinei e treinei. Fiquei mais forte e mais forte e mais forte. Minhas técnicas ficaram mais e mais refinadas, e minhas habilidades aumentaram dia a dia. Minha experiência se acumulou para me construir como um guerreiro. Cada erro e engano me moldou para me tornar uma máquina de matar, enquanto a dor me moldava na ruína dos demônios. Não só isso, eu também estava naturalmente ficando mais forte conforme envelhecia. Eu tinha certeza de que eu era facilmente o segundo Ashia mais forte agora, abaixo apenas de Gyomei porque ele era construído de forma diferente. Conforme fui crescendo, parei de amarrar minha espada nas costas. Em vez disso, eu constantemente carregava minha espada em uma mão. Isso me ajudou a sacar minha lâmina mais rápido e também me forneceu uma arma não letal, pois eu usava minha espada embainhada como uma arma contundente. Ganhei o hábito depois que tive que carregar suprimentos nas costas. Então percebi que era muito melhor quando eu estava constantemente carregando minha espada, embainhada ou não, em vez de prendê-la nas costas. Então, na maioria das vezes, você me veria carregando uma espada longa em uma mão, às vezes usando-a como uma bengala enquanto caço demônios. Um mês se passou. Eu peguei leve durante esse mês. Passei o tempo viajando pelo Japão, constantemente de olho naquela casa na floresta onde Tanjiro vivia, mas ainda assim sem sucesso. Visitei Rengoku em sua casa novamente e passei algum tempo lá. Nós treinamos juntos e eu também descobri que a depressão de Shinjuro estava piorando. Ele era oficialmente um vagabundo, uma casca vergonhosa de sua antiga glória. Tudo o que ele se importava ultimamente era reclamar e beber vinho, assim como ele era retratado no anime. Ele mal completou missões e se recusou a comparecer às reuniões de Ashira. Honestamente, foi uma visão triste de se ver. Eu estava pensando em pedir a ele um spar ou pelo menos pedir ensinamentos para melhorar minha flame briefing, mas como ele estava agora, não era possível. Ele se recusou até mesmo a ensinar seu próprio filho, dizendo que ele nunca seria tão bom quanto pessoas como eu, não importa o quanto Rengoku treinasse. Fiquei com Rengoku por alguns dias. Treinamos juntos e cozinhamos refeições gigantes que aproveitávamos depois de cada sessão de treinamento. Também conheci seu irmãozinho fofo que me achava literalmente o cara mais legal do mundo. Hahaha, foi legal ter um admirador jovem. Eles eram tão inocentes. Isso me fez querer ser melhor para não decepcioná-los. Depois de sair, visitei Gio e depois Sanemi. Acabei ajudando-os em suas missões também e pedindo para ambos treinarem comigo. Claro, nós só usamos os estilos de respiração deles durante o sparring, e no final, eu venci as 2 sessões de sparring, bem facilmente. Passei um mês inteiro fazendo essas coisas. Um mês depois, Gyomei Mejima, por favor, me acolha. Eu disse e fiz uma reverência de 90 graus para provavelmente o único humano mais forte que eu. Aprendi a respiração da chama, a respiração do trovão, a respiração da água e a respiração do vento. Agora era finalmente hora de aprender a última respiração dos 5 principais estilos de respiração, que também era conhecida como o estilo de respiração mais forte. Se eu fosse Thanos coletando as joias do infinito, esta seria a joia final. Será uma honra, Sage. Gyomei respondeu enquanto um pequeno fio de lágrimas caía de seus olhos. Então, é isso? Eu me perguntei. Foi mais fácil do que eu pensava. Eu estava esperando um desafio como Sanemi, mas não sabia que Gyomei era tranquilo assim. No entanto, sorri e agradeci. Eu estava adiando aprender a respiração de pedra porque queria crescer fisicamente primeiro para poder completar o treinamento que Gyomei me daria. Mas agora eu cresci o suficiente. Com 1,78 metros de altura, meu corpo estava cheio de músculos compactos que garantiam que eu não fosse mais inferior a nenhum dos Ashias em termos de força. Cuide de mim, eu disse com um aceno de cabeça. O mesmo para você, Gyomei respondeu. E assim, meu treinamento em respiração de pedra começou quando fiquei sob a tutela de Gyomei Mejima. 2 meses depois, a respiração aquática me ensinou a ser sem forma e sem forma como a água. Adapte-se ao seu inimigo e encontre um caminho através dele, seja fluindo sobre ele, ao redor dele ou abaixo dele. Mas aí Stone Briefing diz não. Stone Briefing me ensinou a permanecer fiel a mim mesmo e nunca vacilar. Eu não fui feito para mudar ou me adaptar aos meus inimigos, em vez disso, eu deveria esmagá-los todos com força inflexível. Seja uma força imparável e um objeto imóvel. Eu não conseguia compreender como esses 2 estilos de respiração derivavam da mesma respiração. A respiração de pedra enfatizava força e resistência. Mas diferente da respiração do trovão ou da respiração do vento, ela não se concentrava em explosões de força, mas sim na aplicação contínua de força. Também enfatizava o momentum, isto é, utilizar o momentum de cada golpe para que, conforme a batalha continuasse, eu me tornasse mais e mais forte e durasse em uma batalha prolongada. Eu deveria ser como uma pedra rolando montanha abaixo, ganhando mais força quanto mais eu continuasse. O treinamento começou muito parecido com o que começou para Tanjiro. Tive que empurrar uma pedra gigante, ainda maior que a de Tanjiro, e aprender a ficar sob uma cachoeira de peso. O treinamento em cachoeira tinha como objetivo aumentar minha resistência e também aguçar minha persistência, que era o objetivo do Stone Briefing. O treinamento de empurrar pedras foi feito para me ensinar o conceito de aplicação constante de força. Basicamente, eu não precisava ter a explosão de força para mover a pedra. Se eu permanecesse persistente e aplicasse força na pedra, com o tempo isso aumentaria e naturalmente moveria a pedra. Enquanto empurrava a pedra, aprendi que não se trata de usar uma única explosão de energia ou poder, mas de manter um esforço de força constante e contínuo. Isso era semelhante à ideia de resistência e persistência, aplicar pressão constantemente em vez de parar e começar, garante um progresso constante.
Esta parte do treinamento foi a mais complicada e levei quase um mês para concluí-la. Mas depois que isso foi feito, o resto do treinamento foi moleza. Não havia formas que eu pudesse copiar de Stone Briefing, pois exigia o uso de outras armas além de uma espada. Mas Gyomei levou seu tempo me ensinando sobre o conceito básico de Stone Briefing e também me mostrou exemplos das formas que eu poderia copiar. Ele até se referiu a uma Stone Ashira no passado que usou uma Claymore gigante para me ajudar. No final, além da respiração constante de Stone Briefing, tive que recriar as formas para se encaixarem em mim. Mas com todo o meu domínio sobre os estilos de respiração como um todo, consegui criar formas para a respiração de pedra com bastante facilidade. Depois de 2 meses aprendi tudo o que pude com Gyomei. A respiração de pedra provou ser o estilo de respiração mais difícil que eu já aprendi. Acho que levaria anos para eu dominar completamente essa. Mas por enquanto, posso dizer que aprendi todos os 5 principais estilos de respiração. A ideia de derrotar Muzan Kibutsuji ainda parecia tão impossível quanto sempre. Eu pensei que seria um pouco diferente depois que eu aprendesse todos os estilos de respiração, mas não. Bem, como todos os MCs anteriores a mim disseram. Mais potência. 6 meses se passaram. Capítulo 49. Ponto de vista de Seiji. Sabe, eu estava focando muito em demônios. Eu os considerava as criaturas mais vis do mundo, a fonte de todo o mal. No processo eu tinha esquecido que os humanos podem ser tão malignos quanto, se não mais, do que os demônios. Afinal, todo demônio já foi humano. Então não seria mais correto dizer que os humanos eram a fonte do mal. Eu estava em uma cidade localizada no leste. Era o lugar onde as pessoas de vilas rurais vinham para negociar. Era o ponto de ebulição da economia nesta região. Eu vi uma garotinha sendo arrastada por uma coleira como um cachorro por um homem careca. Seus olhos estavam desprovidos de vida. Não havia brilho de juventude em seus olhos, embora ela fosse apenas uma criança. Seu cabelo estava bagunçado e desgrenhado. Seu corpo era pequeno e desnutrido. Ela parecia ter 7 anos, embora meus olhos me dissessem que ela tinha 11. Meus olhos viram tudo. Eu vi todo o abuso que a criança pequena tinha sofrido até agora. Havia ossos fraturados que nunca sararam completamente e hematomas que ainda estavam roxos. Porra, eu não queria mais descrever isso. Corri até o homem. Ei, o que você acha que está fazendo com a garotinha? Perguntei gentilmente. Não por falta de raiva, mas por uma quantidade avassaladora dela. Talvez tenha sido algo nos meus olhos que o forçou a dizer a verdade, ou talvez tenha sido porque o homem bêbado não se importava nem um pouco. Mas o homem disse: ela é minha escrava, os pais dela venderam. Um escravo, hein? Nessa época, ainda havia prática de escravos nas áreas rurais. Ela não está mais reagindo a nada, sabe? Ele disse e sua mão atravessou o rosto da criança com um forte tapa. A cabeça da menina virou e seus lábios imediatamente começaram a sangrar. Mas ela nem sequer soltou o menor grito de dor. Ela está quebrada. Vou vendê-la para a casa de prostituição. Não movi um único músculo e simplesmente encarei a garotinha. Quando ele mencionou prostituição, usei meu raio-x na garotinha novamente. A ausência do seu ímã fez meu sangue já frio ficar ainda mais frio. Ajoelhei-me em frente à garotinha. Olhei para seus olhos roxos claros que eram assustadoramente semelhantes aos meus. Meus olhos falharam em lê-la. Eu até consegui ler o rosto estoico de Ji-Yu, então isso significava que a garota realmente não estava sentindo mais nada. Como o cara disse, ela estava quebrada. Desamarrei a coleira do corpo dela e a empurrei para o lado. Ei, o que você pensa que está fazendo? E finalmente algo se quebra. Minha espada embainhada encontrou seu caminho até a mandíbula do homem, desorientando-o e derrubando-o no chão. E então comecei a espancá-lo da forma mais dolorosa possível. Pela primeira vez na minha vida, meus olhos buscaram as formas mais dolorosas de machucar um humano. Era algo que eu fazia frequentemente com demônios, mas nunca com um humano. Procurei tecidos moles, lugares onde havia mais nervos. Comecei a destruir seu corpo. Bati em suas coxas, bati nas solas de seus pés, esmaguei seus testículos e bati em todos os lugares possíveis onde ele não desmaiaria ou morreria. As pessoas ao redor rapidamente formaram uma multidão ao nosso redor, enquanto pessoas que nunca piscaram ao ver uma criança abusada começaram a me dizer para parar. Mas ninguém andou para me impedir. Acho que é algo nos meus olhos que os fazia congelar sempre que tentavam se aproximar. Olhei para os humanos ao meu redor como se fossem demônios porque, naquele momento, não consegui perceber a diferença. Sangue espirrou, pedaços de carne voaram e ossos racharam e se projetaram para fora da pele. No entanto, o homem ainda estava consciente porque eu o forcei a estar. Ele gritou como um porco, incoerente porque eu já tinha quebrado sua mandíbula há muito tempo. Eu o torturei o máximo que pude antes de parar. Não havia mais como eu torturá-lo. Se eu continuasse, ele não sentiria mais ou isso apenas libertaria o homem de sua dor ao matá-lo. Virei a cabeça para olhar para a garotinha que assistia a tudo acontecer. Procurei por uma emoção, pelo menos uma pequena satisfação ou medo em seu rosto, mas não encontrei nenhuma. Ela estava simplesmente vazia. Então olhei ao meu redor. Agora havia muitas pessoas cantando ao meu redor, sussurrando para si mesmas. Essas eram realmente as pessoas que estávamos protegendo contra o demônio? Eu não quero protegê-las. Quando prometi assumir o título de Ashira e proteger os fracos dos demônios, não pretendia proteger essas pessoas. Finalmente, descansei meus olhos no homem rastejando no chão novamente e desembainhei minha lâmina. Embainhei minha lâmina novamente. Peguei dinheiro do meu bolso e joguei a maior parte em sua forma desfigurada. Fique boa logo, eu disse. Porque eu vou voltar. A morte era boa demais para ele. Peguei a criança pela mão e a arrastei para longe da cidade. 2 meses depois?
Nos próximos dias depois que a encontrei, cuidei da criança. Abandonei todas as missões que tinha e foquei apenas nela. Limpei seu corpo, cuidei de seus ferimentos com o conhecimento médico que aprendi com Shinobu e a alimentei com todos os alimentos que ela conseguia comer. Mas mesmo depois de dias passados, a garota ainda permanecia quebrada. Ela era como uma carne sem alma na forma de uma garota. Levaria tempo para ela se curar de tudo o que tinha passado. Ela também nunca fazia coisa sem um comando. Ela foi moldada para agir como uma escrava. Mesmo se estivesse morrendo de fome, ela não comia até que eu dissesse. O mesmo vale para dormir, falar, ir ao banheiro, etc. A menos que eu mandasse, ela não faria nada. Ela não conseguia decidir nada por si mesma. Também aprendi muitas coisas sobre a menina nos últimos dias. Como, por exemplo, o nome dela era Kanao e os pais dela a venderam quando ela tinha apenas 4 anos. Eu a fiz recontar tudo o que tinha acontecido com ela até então. Felizmente, ela não foi estuprada ou vendida sexualmente como eu pensei inicialmente. Seu ímã provavelmente se rompeu durante muitas das surras que ela teve que suportar. Depois de cuidar dela por algumas semanas e ajudá-la de todas as maneiras que pude, levei-a para a Mansão das Flores, o lugar ao qual ela pertencia por direito. Se você não sabia, ela era Kanao, a aluna de Shinobu que vimos no anime de Demon Slayer. Ela também era o interesse amoroso do personagem principal Tanjiro. Ela deveria ter sido encontrada por Kanai, mas parece que eu a encontrei primeiro. Eu a trouxe para a Mansão das Flores e a confiei nas mãos das irmãs Kosho. Eu não era de forma alguma alguém que pudesse cuidar de uma criança. Eu estava constantemente viajando e não tinha casa, mas a Mansão das Flores sempre teve uma das irmãs devido ao trabalho delas. Então elas seriam melhores em cuidar de uma criança. Então decidi seguir o cânone e deixá-la ser criada pelas irmãs Kosho. Era para o bem dela. Mas quando eu estava prestes a deixá-la, ela correu até mim e pegou meu auri, exatamente como ela tinha feito durante as semanas em que eu estava cuidando dela. Olhei para ela e vi que ela não queria que eu fosse embora. Foi a primeira emoção que vi em seu rosto, o primeiro pensamento que li dela, e isso me derreteu completamente. Então, no final, fiquei com ela na Mansão das Flores por 2 meses. Fiquei com ela até que ela se sentisse confortável entre as irmãs Kosho. Também pude lhe ensinar muitas coisas a partir de então. O progresso foi lento, mas a menina estava se curando, tanto na mente quanto no espírito e no corpo. Sua pequena estatura foi lentamente preenchida com gorduras e músculos saudáveis e depois de 2 meses, ela parecia uma criança normal. Mas depois de 2 meses, tive que sair de novo. Mas dessa vez, ela se deu bem com as irmãs e se sentiu segura com elas. Então me despeço dela. E também acabei dando a ela meu sobrenome quando estávamos criando documentos para ela. Então ela era Kanao Shigan. Acho que ela acabou se tornando minha irmã mais nova. 4 meses depois. Os 4 meses seguintes foram repletos de treinamento constante, à medida que eu aumentava meu domínio sobre cada estilo de respiração. Não só isso, mas também comecei a criar novas formas de respiração misturando estilos de respiração. Embora alguns estilos de respiração não pudessem ser misturados devido à sua natureza oposta, obtive sucesso na maioria deles. Tecnicamente, eu estava criando um novo estilo de respiração ao combiná-los, mas não contei isso como tal. Eu desenvolveria meu próprio estilo de respiração mais tarde. Passei os meses treinando, visitando a Flower Mansion e fazendo missões. Uma reunião de Ashira também foi convocada novamente, e além do fato de que fui designado para um novo território, nada significativo aconteceu. Num piscar de olhos, o tempo passou. E já se passaram 2 anos desde que me tornei uma Ashira. Hoje completei 16 anos. Aos 16, eu tinha 1,80 metros de altura e um novo ar de maturidade. 2 anos era muito tempo e eu tinha crescido tanto em corpo quanto em caráter. Além disso, depois de desenvolver novas formas de respiração que eram uma mistura de 2 estilos de respiração, eu agora era o mais forte entre os Ashiras. Ainda não era oficial, mas se meus olhos fossem sinceros, eu era de fato o mais forte. Acho que cresci bem nesses últimos 2 anos. Capítulo 50. Terceiro ponto de vista. A Mansão das Flores. Eu espio com meus olhinhos algo sujo no ar. Seiji disse para a garotinha sentada entre suas pernas. Um pequeno sorriso surgiu em seu rosto quando a garotinha virou a cabeça em busca do que Seiji acabará de descrever. Não demorou muito para que a cabeça em movimento da garota parasse em uma direção e ela apontasse para algo voando no ar. Era uma mosca à distância. Está certo. Seiji disse e recompensou a garotinha dando tapinhas em sua cabeça. Kanao derreteu em seu toque e elogio, seus olhos brilharam de alegria, embora ela não soubesse como sorrir. Eles estavam sentados na varanda da Flower Mansion enquanto olhavam para o jardim lá fora. O lugar rapidamente se tornou seu lugar favorito para sair. Agora, o próximo. Seiji cantarolou e então olhou ao redor do jardim. Oh, você precisa fazer isso rápido. Eu espio com meu olhinho, algo com 6 pernas. Os olhos roxos de Kanao ficaram vidrados em foco antes que ela rapidamente avistasse algo que se encaixava na descrição. Ela apontou para aquilo novamente. Era formiga em uma folha caindo. Correto de novo. Incrível, você tem olhos tão bons, Kanao. Ele a elogiou e ela mordeu a língua de alegria. Ela queria sorrir, mas anos sendo espancada por sorrir deixaram seu corpo incapaz. Kanai Kosho assistiu a tudo isso de longe. Ela nem percebeu que estava assistindo há quase 1 hora. No começo foi a exibição insana de visão superior que atraiu sua atenção. Mas foi um momento saudável de união entre Seiji e Kanao que a fez ficar. Eles eram tão fofos juntos. Já fazia 6 meses que Seiji tinha batido na porta deles e perguntado se eles poderiam cuidar da garotinha, explicando a eles como ele a conheceu e como ela precisava de ajuda. Ele disse que não era qualificado para cuidar dela e que eles seriam melhores para a tarefa de criá-la.
Mas se o que ela estava vendo fosse algo para se basear, ela diria que ele era o par perfeito para o papel. Eles pareciam pai e filha, especialmente com a cor dos olhos parecida e a visão incrível. Ele seria um ótimo pai, pensou Kanai com um sorriso afetuoso. Seiji Shigan, ele era apenas uma criança quando ela o conheceu. Mas em apenas 2 anos, o garoto se tornou um jovem bonito, crescido e confiável. Era tão comum que os meninos mudassem tanto depois de passar pela puberdade? Ele era apenas alguns meses mais velho que sua irmã mais nova, mas já era alguém em quem ela podia confiar. Ela frequentemente pedia sua ajuda sempre que enfrentava problemas em sua missão. Não só ela, mas os outros Ashias também. Seiji era o Ashia com a taxa de sucessão de missão mais rápida. Por alguma razão, ele preferia vagar pelo Japão em vez de ficar em seu território. Então ele era o principal aliado que os outros Ashiras chamariam usando seus corvos Kuzagai se precisassem de uma mão extra em sua missão. Em apenas alguns anos em que esteve na Demon Slayer Corp, ele se tornou o fator mais importante na organização. Ainda mais do que Gyomei, já que não era sempre que eles precisavam de tal poder de fogo. Foi sua incrível eficiência que o destacou. Havia o Ashira da água, o Ashira do vento, o Ashira da pedra, o Ashira da chama, etc. Mas como Seiji não tinha um estilo de respiração singular, ele era frequentemente chamado simplesmente de Ashira no Ashira, ou o Pilar dos Pilares. Irmã, você está encarando de novo. Uma voz de repente tirou Kanai de sua reflexão. Ela fechou os olhos e seus lábios puxaram um sorriso provocador antes de se virar para olhar para Shinobu. Eu não percebi. Ver os dois juntos é muito fofo, ela disse. Essa é a mesma desculpa que você usou da última vez. Você fica olhando para ele mesmo quando ele está sozinho. Shinobu disse. Sabe, você sempre me provoca dizendo que eu estou apaixonada pelo Seiji. Mas não é você quem está apaixonada por ele? Disse Shinobu, sorrindo. O Fufufu tentando me provocar? Isso não vai funcionar. Kanai disse e deu um tapinha na testa da irmãzinha. Por que você está aqui, Shinobu? A preparação já terminou? Ela perguntou. Shimbu esfregou a testa e disse, sim. Só precisamos dar os retoques finais e você precisa distraí-lo um pouco antes de levá-lo para o corredor. Não será difícil, considerando que ele é naturalmente distraído por você. Shinobu fez beicinho e olhou para seu peito, que ainda era apenas uma flor brotando, antes de olhar para o peito de sua irmã, que já havia florescido. Seiji tinha uma preferência sim. E ele deixou isso dolorosamente óbvio para todos, já que seus olhos eram tudo para ele. Farei o meu melhor. Kanai disse e ambos caminharam em direção a Seiji. Ok, Kanao, chega de brincar com o irmão mais velho, é hora de estudar. Shinobu gritou. Kanao olhou para cima para pedir confirmação, e depois que Seiji assentiu, ela roboticamente se levantou e correu até Shinobu. Não houve nenhum lamento ou protesto que você frequentemente encontraria em uma garota da idade dela. Seu passado fez com que ela seguisse ordens naturalmente. Shinobu agarrou Kanoa pela mão e ambos se afastaram da varanda, deixando apenas Seiji e Kanai juntos. Ela andou em direção a Seiji e sentou-se ao lado dele. Ela estava um pouco perto demais, para a confusão dele e a diversão dela. O que atrás aqui, Lady Kanai? Nada em particular, só queria aproveitar a vista na sua companhia. Além disso, eu disse para você não me chamar de Lady. Ela disse, eu sinto que isso cria uma parede invisível entre nós. Somos próximos o suficiente para abandonar a formalidade, não somos? Ou foi só da minha parte? Ela empurrou levemente seu pequeno ombro no corpo maior dele. Claro, Kanai. Eu me sinto próximo de você também. Ele disse, seu rosto frio como pedra. Ele deve acreditar que seu rosto não entregava nada. Mas depois de 2 anos conhecendo, Kanai conseguia lê-lo bem. Embora seu rosto fosse estoico, suas orelhas escondidas entre fios de cabelo roxo estavam ficando vermelhas na ponta quando ele falava. Essa é a maneira dele de corar. Ela nunca contou a ele sobre isso porque era adorável quando ele pensava que não revelava suas verdadeiras emoções. De qualquer forma, o que você acha das novas flores que plantei no jardim? As camélias. Elas são lindas. Você sabe sobre eles? Um pouco, a camélia floresce no início da primavera e do inverno. Dizem que são um símbolo de elegância e amor. Seiji disse as poucas coisas que sabia, talvez esperando que isso impressionasse a Onei-san. E ele fez isso. Nossa, eu não esperava por isso. Normalmente, os meninos são completamente desinformados quando se trata de flores. Bem, eu sou uma admiradora assumida da beleza, então sei muito sobre coisas bonitas como a maioria das flores. Sério? Então você sabe sobre isso? Kanai perguntou e apontou para um canteiro de flores ao lado do lago. Poesia. Peônia, ela o corrigiu em sua mente. Outra coisa que ela achou absolutamente adorável foi como ele era incapaz de pronunciar certas coisas. A maioria delas eram palavras que dependem do tom para transmitir o significado. Mesmo com seus olhos, sua surdez ainda o deixava incapacitado de algumas maneiras. Você os conhece. Eles são muito raros e eu tive a sorte de obtê-los desta vila durante minha missão no ano passado. Os dois sentaram juntos e conversaram sobre as flores no jardim por alguns minutos. Kanai ficou feliz em encontrar alguém com conhecimento sobre flores. Embora Shinobu gostasse de flores, ela estava mais interessada em borboletas. Quase esqueci. Tenho algo para te mostrar. Kanai disse, seu objetivo principal quase escapou de sua mente durante a conversa. Seiji se levantou primeiro e ofereceu sua mão. Ela olhou fixamente por um tempo antes de pegá-la, sua mão menor se encaixava perfeitamente na mão maior dele. Então, com facilidade, ele tirou todo o peso dela do chão. Ela foi pega de surpresa e cambaleou para frente em direção ao peito dele. Antes um menino menor, agora ele tinha 1,80 metros, facilmente mais alto que ela. Ela se virou rapidamente. Siga-me, disse ela, escondendo o vermelho em suas bochechas. Os dois caminharam juntos até o corredor e pararam quando chegaram à porta da frente. Seiji inclinou a cabeça, imaginando por que eles pararam de repente.
E então a porta foi aberta com força. Feliz aniversário! O salão estava decorado com flores e balões. Havia um bolo gigante no meio e as pessoas dentro cantaram parabéns em uníssono. Todos os Ashiras se reuniram hoje junto com todos os amigos que Seiji fez até agora, incluindo o Rengoku. As pessoas que trabalham nas mansões também estavam lá junto com pessoas que Seiji salvou no passado. Não estava na cultura japonesa celebrar aniversários. Mas foi Seiji, afetado pela cultura de sua vida passada, que começou a tendência de celebrar aniversários desejando e dando presentes aos seus companheiros Ashiras quando era seu aniversário. E hoje todos decidiram comemorar seu aniversário para retribuir o favor. Ele acabou de fazer 16 anos, que era a idade adulta na cultura samurai. Que dia lindo é este! Gyomei disse com lágrimas caindo de seus olhos brancos e um grande cone de aniversário em sua cabeça. Feliz aniversário, Seiji! Gyu disse com um sorriso. Não me entenda mal, Gyu me forçou. Foi a desculpa de Sanemi, embora ele tenha sido quem soprou todos os balões usados para decorar o salão. Vamos incendiar nossos corações em comemoração, disse Rengoku de pé ao lado de seu pai, que veio porque lhe prometeram vinho de graça. Feliz aniversário! Naturalmente, Tengen era o mais barulhento de todos. Tenho certeza de que ele usou seu estilo de respiração para deixar sua voz ainda mais alta. Seiji ficou ali, congelado por um momento antes de um sorriso brilhante se esticar em seu rosto. Ele afastou seu desejo de dizer, vocês foram tão óbvios. Eu vi isso vindo de uma milha de distância. Em vez disso, ele lhes deu a reação apropriada de surpresa pelo esforço. Mas a alegria que ele sentiu em seu coração não poderia ser mais verdadeira. Capítulo 51. Ponto de vista de Seiji. Então, já fazendo 2 meses desde que fiz 16 anos, o Demon Slayer Corps decidiu dar uma grande festa para o meu aniversário, já que eu era oficialmente um adulto na cultura samurai. E se você não sabia, os matadores de demônios eram samurais que matavam demônios. Depois do meu aniversário, recebi imediatamente uma carta de Ubuyashiki, dizendo que lamentava perder a comemoração do aniversário. E na mesma carta, ele escreveu que eu poderia tirar férias pelo tempo que precisasse. Fiquei confuso no começo, porque como diabos ele sabia que eu ia pedir férias? Para aqueles que se esqueceram, deixe-me refrescar suas memórias. Aos 16 anos, finalmente me foi permitido reivindicar minha herança. Foi por isso que fiz os exames durante o arco de treinamento, lembra? Então eu estava planejando pedir uma pausa para que eu pudesse resolver os documentos. Mas o Ubuyashiki de alguma forma sabia disso de antemão e me deu permissão. Sinceramente, foi um pouco assustador. De qualquer forma, já se passaram 2 meses desde então e eu finalmente tinha resolvido tudo. Eu era agora o legítimo dono de enormes acres de terra e todas as economias que meu irmão e meu pai, que eram ambos oficiais militares de alta patente, eram finalmente minhas. Eu estava podre de rico agora. Bem, eu era rico antes, já que ser um Ashira e completar tantas missões quanto eu pagava muito bem. Mas agora eu não era apenas rico, eu era podre de rico. Seiji, é hora do café da manhã. Olhei através das paredes e vi minha tia me chamar. No segundo seguinte, ela percebeu o quão estúpida ela era por chamar uma pessoa surda e ela veio até meu quarto. Já faz 2 anos, então é claro que isso lhe escaparia da cabeça. Ela abriu a porta do meu quarto e disse, é hora do café da manhã, Seiji. Já vou. Eu disse e me levantei. No chão, havia pinturas lindas que eu tinha feito só esta manhã. Você poderia ter adivinhado que ter olhos especiais e movimentos perfeitos lhe permitiram criar obras-primas? Eu não sabia até tentar. Saí do meu quarto e me juntei ao meu tio e à minha tia na mesa. Todos nós comemos a comida enquanto conversávamos um pouco entre as refeições. As coisas continuaram como costumavam ser. Eu estava hospedado com eles há meses, já que você sabe, qualquer coisa envolvendo oficiais do governo levava um tempo extremamente longo. Se a herança não tivesse valor sentimental ou fosse extremamente valiosa, eu nem me incomodaria em reivindicá-la devido ao incômodo. Eu nunca disse a eles especificamente que estava ali apenas para reivindicar minha herança. Eles devem ter pensado que eu finalmente estava de volta. Seiji, o que você pensa sobre casamento? Vi meu tio dizer. Finalmente falando sobre um assunto que não seja política? Claro, eu posso tolerar isso. Casamento é legal. Eu disse enquanto colocava um ovo cozido na boca. Proteína. Qual é a sua opinião sobre você se casar? Ele me perguntou novamente. Eu quase zombei. Casar? Eu nem ousava pensar nisso na minha linha de profissão. Espero que não, mas eu poderia morrer a qualquer momento. Levaria apenas um encontro com os 3 principais demônios da lua superior ou Muzan. Então estou frito. Eu era forte, mas ainda não estava no nível deles. Mas casamento. Esse era o sonho e um que eu esperava poder vivenciar. Não me deram uma família na minha vida passada e aquela em que nasci nesta vida foi tirada de mim. Então por que não fazer uma nova família? Depois que tudo acabar, espero poder fazer uma grande família. Esse é o sonho, eu disse, dando de ombros. Meu tio e minha tia se entreolharam e sorriram. Eu não sabia por quê, mas de repente tive um mau pressentimento. O quê? Perguntei antes de colocar outro ovo cozido na boca. Encontramos uma garota. Pausa. E então? Cuspi o ovo na boca e comecei a engasgar com as palavras deles. Meu tio rapidamente me passou água e eu engoli a coisa em poucos segundos. Depois disso, respirei fundo e disse. O que você quer dizer com ter encontrado uma garota? Encontramos uma garota com quem você pode se casar. O pai é um velho amigo meu e a filha dele tem exatamente a mesma idade que você e está procurando um marido. Não sou um pouco jovem demais? Perguntei com o rosto tenso. Bobagem, é a idade perfeita. Ela já pode se casar por lei aos 15 anos, enquanto você poderá se casar no ano que vem. É a hora perfeita para um noivado. Suspirei e esfreguei minha testa. O
que faz vocês pensarem em fazer essas coisas? Isso também sem o meu consentimento. Bem, peço desculpas se fomos muito precipitados, afinal, você acabou de voltar. Mas você já é mais do que capaz de se casar. Você reivindicou sua herança, então tem terra e casa. Não só isso, você tem dinheiro e disse que também tinha um emprego bem pago. Além disso, você é bonito e educado. Não há razão para pensarmos o contrário. Minha tia disse. Se você quiser, podemos parar, disse meu tio. Sim, e espere até o ano que vem. Não. Bem, eu conseguia entender de onde eles vinham. Era o Japão, e tradicionalmente, se você fosse financeiramente estável e tivesse uma casa, era senso comum que você se casaria em seguida. E a maioria dos casamentos eram arranjados com os pais montando o casal. Eles estavam animados para assumir o papel dos meus pais dessa forma e encontrar uma boa garota para mim. Eu entendo isso. Mas, infelizmente, eu não pude atender ao desejo deles. Nem de longe. Desculpem, mãe e pai. Eu disse, chamando-os pelo nome que eu deveria ter usado desde que eles me adotaram. Mas eu não posso me casar ainda. Caramba, eu não sei se algum dia serei capaz de me casar. Eu não posso te dizer o motivo, mas eu não estou pronta para amar alguém assim. Eu não estou pronta para ter uma família de novo. Eu disse seriamente e pude ver que minhas palavras tiveram efeito sobre eles. Eu não poderia ter uma família novamente. Não até que eu erradicasse cada um desses demônios. Não até que eu tivesse certeza de que eles nunca mais roubariam meus tesouros. Não até eu ter certeza de que poderia proteger meu amor. Entendo. Eu entendo meu filho. Meu tio disse com um sorriso firme enquanto minha tia enxugava uma lágrima de emoção quando liguei para sua mãe. E lamentamos empurrar o assunto de repente para você antes de pedir sua opinião sobre ele. Tudo bem, cancelaremos tudo. Meu tio disse e meu coração finalmente ficou em paz novamente. Depois disso, continuamos comendo nossa comida. A atmosfera estava muito mais leve do que antes, pois todos nós tínhamos sorrisos em nossos rostos. Mesmo que tenhamos decidido cancelar o noivado, ainda precisamos encontrá-los para mostrar respeito. Seria um insulto se de repente disséssemos a eles que cancelamos. Você pode fazer isso por mim? Meu tio perguntou e eu assenti. Bem, o nome da garota é Mitsuri Kanroji. Batida. Bati minhas mãos na mesa, fazendo todos os pratos pularem com a força antes de se espalharem e caírem. Levantei-me em um instante. Você acabou de dizer Mitsuri? Sim, o nome dela é Mitsuri Kanroji. Meu tio respondeu. Querido pai respeitado, por favor, da próxima vez comece com isso. Você quase me fez cometer o maior erro da história. Eu disse e limpei meus lábios. Então me virei e fui em direção à porta. Aonde você vai, Seiji? Onde mais? Para a casa da minha esposa. Eu disse e levantei meu braço como se eu fosse o homem mais sortudo do mundo. Vou me casar. O quê? Mas você disse. Desculpe, não ouvi o que disse porque sou surdo. Minha tia correu até mim e agarrou minha mão. Não vamos nos precipitar, Seiji. Você ainda precisa esperar um ano para se casar legalmente. Então temos que fazer isso ilegalmente porque estou pronto. Eu disse, minha voz nunca esteve tão firme. Depois que o nome da garota foi mencionado, a situação mudou completamente. Capítulo 52. Ponto de vista de Seiji. Não vou me atrapalhar com isso. De jeito nenhum. Traumas que se danem. Você se lembra daquele cara que rejeitou Mitsuri? Sabe, aquele com óculos circulares que fez a internet inteira se unir só para odiá-lo e chamá-lo de idiota? Sim, eu não vou ser como aquele cara. Não tinha chance de eu me atrapalhar tanto assim. Falando sério, Mitsuri Kanroji era minha waifu mesmo na minha vida passada. Então a chance de conhecê-la já era incrível, mas ter a chance de me casar com ela? Eu terei que me coroar com o título de protagonista de fanfic porque não há outra maneira de ter essa sorte. Mesmo que eu não acabasse me casando com ela, eu queria vê-la pelo menos uma vez. Eu era um profundo admirador da beleza. Então eu realmente queria ver por mim mesmo quão bonita ela era e descobrir se ela poderia se comparar com garotas como as irmãs Kosho. Além disso, fiquei curioso para saber como seria o corpo dela, já que ela era conhecida por ter força sobrenatural desde o nascimento. Então, no geral, eu estava animado para conhecê-la. Mas, eles moram em Tóquio? Eu disse enquanto tinha flashbacks da última vez que estive em Tóquio. Eu encontrei Muzan Kibutsuji na última vez que estive lá e prometi a mim mesmo nunca mais visitar a cidade. A experiência foi inesquecível, pois foi o mais perto que cheguei da morte. No bairro de Azusa, para ser mais específico, disse meu tio, assentindo. Algum problema? Não. Dei de ombros. A parte de mim que era simpática a Mitsuri venceu facilmente a parte de mim que temia Muzan. Quando devemos ir? Perguntei, e tanto minha tia quanto meu tio olharam para mim de forma estranha. Você está muito animado com isso tão de repente. Tudo bem, se você quiser, podemos ir hoje mesmo. E então, nós três fomos em direção ao Azusa World de Tóquio depois que terminamos nosso café da manhã. Nossa visita seria uma surpresa para eles, já que meu tio não sabia que eu ficaria tão entusiasmado e portanto não contou a eles. Levamos a manhã inteira e o começo da tarde para chegar ao World. Meu tio e minha tia não eram mais jovens, então a viagem levou algum tempo, embora tenhamos pegado carruagens na maior parte do caminho. No final da tarde, chegamos ao Azusa World e nos deparamos com a casa dos Kanroji. A casa era decentemente grande, com um enorme complexo ao redor da casa deles. Era óbvio que a família deles era bem de vida. Entramos no complexo e olhamos ao redor para todas as flores e árvores. Isso me lembrou do jardim na Mansão das Flores. Havia também um pequeno riacho artificial com uma ponte vermelha sobre ele para tornar todo o lugar autêntico. Eu imediatamente reconheci aquele como lugar onde Mitsuri foi rejeitada muitas vezes. Os servos nos cumprimentaram calorosamente e imediatamente foram informar o mestre. Não demorou muito para que o chefe da família, Papai Kanroji, saísse e nos desse as boas-vindas. Que surpresa inesperada! Obrigado por aceitar meu convite e vir tão rápido. Kenji Kanroji disse. Desculpe por interromper do nada, mas meu filho mal podia esperar para conhecer sua filha, respondeu meu tio.
É mesmo, obrigado pela gentileza, Seiji. Ouvi coisas ótimas sobre você e aprecio que você tenha concordado com o arranjo de nós velhos. Kenji disse, com uma pequena reverência, e eu me curvei ainda mais para mostrar respeito. Venha, deixe-me lhe dar as boas-vindas, meu amigo. Kenji disse e nos levou para casa. Ele e meu tio conversaram um pouco enquanto andávamos. Ele também nos mostrou o complexo um pouco antes de nos levar para dentro. Tenho certeza de que todos vocês devem estar cansados de vir até aqui. Permitam-nos recebê-los para o jantar. Vou dizer ao cozinheiro para fazer mais porções. Kenji disse enquanto nos sentávamos na sala de estar. Seria maravilhoso, meu tio riu gentilmente. Logo, outros membros da família vieram para a sala de estar e nos apresentamos. Soube que Kenji e sua esposa tinham 6 filhos, sendo Mitsuri o filho do meio. Os filhos mais velhos já eram casados e moravam no mesmo complexo, mas em casas diferentes. A mãe da casa era uma senhora elegante, mais velha, com marcas de beleza sob os olhos, e estranhamente, ela me lembrava minha mãe. Meu tio e Kenji se envolveram em uma conversa onde eu também participei, já que o tópico principal era sobre mim. Minha tia, por outro lado, foi entretida pela esposa de Kenji, Junko, enquanto eles saíam para olhar as flores no jardim. Junko, como dona da casa, também tinha que supervisionar os empregados cozinhando e trabalhando. Então isso deixou apenas nós 3 caras para conversar. Então, Seiji, ouvi dizer que você é um mestre de Kendo e que venceu até mesmo em nível nacional. Diga-me, você já pensou em abrir um dojo? Kenji perguntou. Ah, minha pergunta mais temida. Meu plano para o futuro. Não havia nenhum plano para mim. Honestamente, era difícil planejar o futuro quando eu não tinha certeza se sobreviveria além dos 25. Era uma situação estranha. Se as coisas ocorressem de acordo com a história canônica, Muzan Kibutsuji morreria na batalha final, que aconteceria quando eu tinha 19 anos. Se vencermos e eu sobreviver, talvez eu considerasse abrir um dojo. Eu poderia ensinar não apenas esgrima, mas também estilos de respiração para preservar a tradição dos matadores de demônios. Eu aprendi todos os 5 principais estilos de respiração, então eu definitivamente poderia fazer isso. Além disso, talvez eu devesse preservar a história dos demônios e matadores de demônios para que os sacrifícios que todos fizeram não fossem esquecidos. Seria melhor do que se tornar personagens fictícios na história de Zenitsu. Nem precisava ser oficialmente reconhecido, poderia ser apenas um mito com evidências suficientes para as pessoas acreditarem. Isso seria interessante. De qualquer forma, a pergunta, respondi com uma resposta que dei há muitos anos. Eu era um mestre de Kendo, algo que os japoneses respeitavam muito devido à cultura samurai, que ainda não havia morrido completamente. Eu também fui educado. E junto com o legado da minha família como oficiais militares, eu disse que planejava fazer o mesmo. Minhas conquistas em torneios de Kendo e a conexão da minha família tornariam fácil para mim prosperar lá. Era um ótimo plano, eu certamente pareceria um garoto com um bom futuro pela frente, embora, na realidade, eu nem tivesse certeza se teria um futuro. Eu planejei sobreviver e salvar a todos, mas também não estava delirando. A conversa continuou enquanto os 2 caras continuavam me encarando. Mas eu estava ficando bastante impaciente porque não conhecia a pessoa que eu tinha vindo até aqui para ver. Onde ela está? Perguntei mentalmente. Já fazia 1 hora que havíamos chegado. Com licença, mas você pode me dizer onde fica o banheiro? Perguntei do nada. Claro, é por ali. Kenji disse e apontou para a esquerda. Passe pelo corredor e vire à esquerda. Obrigada. Eu disse e me levantei antes de ir embora. Deixei minha cabeça virar e olhar ao redor da casa. Meus olhos liberaram um brilho enquanto eu usava minha visão de raio-x para escanear a casa inteira. Eu andei pelo corredor e então parei de repente quando finalmente vi a pessoa que eu estava procurando. Mas eu a vi em um estado que eu nunca esperava, então parei surpreso. Então mudei meu caminho do banheiro para o quarto onde a encontrei. Em poucos segundos eu estava em frente ao quarto escuro onde ela estava. Abri a porta deslizando. Vá, ouvi um grito de surpresa. Olhei para a jovem mulher de cabelos pretos e pintas sob os 2 olhos. Eu não estava realmente focado em sua aparência, em vez disso, minha atenção estava em sua expressão e na situação. O que você está fazendo? Perguntei. Minha voz estoica de sempre pode ter soado mais fria para ela, porque ela se encolheu como um criminoso pego cometendo um crime. É eu. Ela gaguejou enquanto olhava para suas próprias mãos que estavam pretas de tinta. O que eu vi não foi a waifu perfeita e borbulhante que vimos no anime. Não era a garota doce e confiante que eu esperava. Deveria ser óbvio. Aquela garota ainda não existia. Isso foi 4 anos no futuro. O que obtive foi algo muito mais cru e real. Uma garota tentando ser algo que ela não é porque essa era a única maneira que ela achava que se encaixaria. Olá, sou seu futuro marido e quero saber. Eu disse e me aproximei dela. O que você está fazendo? Capítulo 53. Terceiro ponto de vista. Ela era diferente. Ela sempre foi diferente das outras. Mas ela não sabia o quão assustador isso era até completar 15 anos, quando enfrentou sua primeira rejeição. Naquele dia, ela aprendeu que ser diferente era não ser normal. E não ser normal era não se encaixar. Eu não acho que isso pode funcionar. Você é muito estranha. Você não tem a suavidade ou gentileza que uma dama deveria possuir. Você é como um gorila. Minha mão dói quando você a segura. Foi o que seu primeiro noivo disse a ela antes de cancelar o noivado arranjado. Ele disse muito, mas talvez não tivesse dito tanto se soubesse o quanto cada palavra a machucava. Seu coração sangrou por trás de um sorriso frágil e foi quando ela percebeu a profunda tristeza que vinha com a rejeição. Ele não a queria. Mas quem poderia culpá-lo? Afinal, os homens queriam uma mulher fraca que pudessem proteger e sustentar. Eles queriam uma mulher com um toque curativo de amor e cuidado. Eles queriam uma mulher que fosse modesta. Eles queriam uma dama nobre e digna. Tudo que ela não era. Ela era uma mulher mais forte do que qualquer homem que já havia conhecido.
Seu toque podia esmagar pedras, elas não eram macias ou curativas. Ela não era modesta, seus seios e bunda generosos a faziam parecer uma sedutora sem vergonha. Ela era barulhenta e comia muito, o oposto do que uma dama nobre deveria ser. Ela era tudo que não deveria ser e isso a deixava triste. Mitsuri era intrigada por romance e amor desde pequena. Ela lia muitos livros e ouvia histórias sobre amor e romance. Seu sonho era encontrar o amor algum dia e se tornar uma esposa. Ela queria se dedicar a um homem que amasse e que a valorizasse como a joia mais preciosa. Ela queria se apaixonar por um homem que fosse mais forte do que ela, alguém que pudesse protegê-la de qualquer coisa no mundo. Esse era o sonho de sua juventude. Mas conforme ela foi ficando mais velha, ela aprendeu que sua fantasia nunca se tornaria realidade. Tudo porque ela era diferente. Mas tudo bem, ela disse a si mesma. Ela ainda poderia encontrar o amor. Mas infelizmente ela aparentemente não era adequada para o amor que procurava. Desde muito jovem, Mitsuri aprendeu que o amor era a coisa mais importante do mundo. Amar era ser humano. Era o significado por trás de tudo na vida. Poderia ser amor por uma arte, amor por um conceito ou amor por outras pessoas. Ela achava que era a coisa mais linda do mundo. Mas mesmo entre tudo mais, o amor romântico, o amor entre marido e mulher era o que ela mais queria. Afinal, o amor familiar fazia sentido, a amizade também fazia sentido. Mas dois estranhos se amando a ponto de serem capazes de sacrificar tudo o que tinham? Duas pessoas sem parentesco decidindo ficar juntas para sempre porque achavam que não conseguiriam viver sem a outra pessoa? Isso parecia tão bobo. Era ilógico. Era lindo e Mitsuri queria isso. Mas, mãe, você acha que algum dia conseguirei encontrar um marido? Ela perguntou após sua quinta rejeição. Oh, querida, tenho certeza de que você encontrará um homem um dia que a amaria do jeito que você é. Como eu e seu pai amamos, sua mãe lhe assegurou. Mitsuri ficou em silêncio como se aceitasse as palavras da mãe, mas no fundo não acreditava nela. Então ela decidiu fazer tudo o que podia para se encaixar na dama ideal. Ela começou a pintar o cabelo de preto e a usar roupas que não lhe caíam bem. Ela também começou a passar fome, tanto para enfraquecer seu corpo quanto para se comportar como uma dama adequada. Ela se transformou para se tornar uma garota que os homens gostariam. Ela estava disposta a matar seu verdadeiro eu se isso significasse encontrar o amor. Pode soar estúpido para os outros, mas não foi estúpido para o futuro amor Ashira. Todos nasceram com um propósito. O dela simplesmente aconteceu de ser o amor. Mas mesmo depois de ela ter se transformado, ela ainda estava sendo rejeitada. Seus pretendentes ainda conseguiam ver além de sua máscara. Seja normal. Encaixe-se. Era o que ela dizia a si mesma diariamente. Ela estava perseguindo a coisa errada em sua natividade juvenil. Não era amor que ela estava perseguindo, no máximo, era meramente aprovação. O amor era verdadeiro. Então, mesmo que ela fosse aceita, seria apenas uma imitação barata de amor. Naquele dia, Mitsuri tinha outro convidado. Era um novo pretendente, um de quem seu pai falava muito bem. O garoto tinha a idade dela e, de acordo com seu pai, ele era o par perfeito para ela. Mas havia um problema. Eles chegaram na casa sem avisar, então Mitsuri não teve tempo de pintar o cabelo de preto ou trocar de roupa. Ela teve que se esconder em seu quarto enquanto trocava de roupa rapidamente e começou a espalhar tinta preta em seu cabelo brilhante. Em um ponto ela costumava amar seu cabelo rosa e verde. Eles eram felizes e coloridos, mas nenhum pretendente gostava. Eles não queriam uma esposa que se destacasse muito. Eles queriam uma garota com a beleza da lua, não um grande sol brilhante. Mas enquanto ela estava ocupada tingindo o cabelo, a porta do seu quarto de repente se abriu e ela foi pega em flagrante, ou melhor, em flagrante. Lá estava ele, seu próximo pretendente. Um que a rejeitaria em breve, com a forma como as coisas estavam indo. Ele era bonito, notavelmente bonito. Foi algo que ela notou imediatamente quando o espiou quando chegaram à casa dela. Mas naquele momento, sua mente nem registrou isso. Seus olhos congelaram quando cumprimentaram os dele, roxos brilhantes. Aqueles olhos viam tudo. Todos se sentiram desconfortáveis quando aqueles olhos, que pareciam poder ver através de cada segredo, caíram sobre eles. Foi especialmente severo para Mituzi, que estava cheio de inseguranças secretas. Ela sentiu como se todas as suas falhas estivessem expostas para ele. Ela não conseguia esconder nada, sua máscara se desfez. O medo começou a subir em seu coração. Era o medo que um criminoso sentiria se fosse pego cometendo um crime. O que você está fazendo? Ele perguntou, e ela recuou. A voz dele era fria, ele era maldoso. Ela supôs que era natural, já que ela estava tentando enganá-lo. Segunda. Palavras ficaram presas na garganta dela. Havia um coágulo de nervosismo impedindo-as de sair. Como ela poderia falar sob o olhar daqueles olhos? Eles viam através de tudo. Ele tinha visto o verdadeiro eu dela. Olá, sou seu futuro marido e quero saber o que você está fazendo. Ele disse e se aproximou dela. Espera o quê? Sua respiração engatou. Foi quando ela percebeu que não havia repulsa nos olhos dele, embora ele tivesse visto através dela. Eles eram realmente maldosos, mas não havia mais nada. Nenhuma decepção, nenhuma repulsa. Não houve rejeição. Eu estava apenas pintando meu cabelo, ela disse, o nervosismo derretendo como gelo no verão. Mas por que você faria isso? Ele perguntou. Seu cabelo é rosa e verde, é uma cor exótica. Então seus lábios se curvaram levemente. É lindo. O quê? O cabelo dela era lindo? Foi a primeira vez que alguém disse isso a ela. Suas bochechas não conseguiram evitar queimar por algum motivo. O coração dela começou a disparar. Estava disparado devido ao medo e à vergonha. O estômago dela estava dando cambalhotas na barriga. Isso é, amor? Ela pensou consigo mesma. O que ela estava sentindo era terrivelmente similar ao que ela havia lido no passado. Nesse momento, seu pai e outro homem chegaram à cena. Ela olhou para seu pai e viu seu rosto cair como se percebesse a situação. Sua expressão mostrou que ele achava que eles estavam acabados. Qual é o significado disto? Perguntou o homem.
Ah, nada, tio. É que a Mitsuri tem algo no cabelo. Deve ficar bom depois que ela lavar. O garoto disse e se virou. Desculpe incomodá-lo, vamos esperar na sala de estar. Disse o garoto antes de empurrar o homem e ambos retornarem para a sala de estar. Mitsuri e seu pai os observaram partir com olhos arregalados antes de ambos se olharem. Ambos ficaram igualmente surpresos, pois a rejeição antecipada nunca veio. Uma percepção os atingiu no silêncio. Seus convidados estavam bem com a aparência de Mitsuri. Kenji sorriu para a filha. Vá arrumar o cabelo rápido e venha para a sala de estar, disse ele, animado. Mitsuri assentiu e correu para o banheiro para limpar o cabelo. Depois disso, ela foi para a sala de estar para cumprimentar os convidados e seu pretendente. Durante tudo isso, o coração de Mitsuri simplesmente não parava de bater como um motor. Suas bochechas coraram e seus olhos brilharam. Ela finalmente encontrou alguém que não a rejeitaria? Será que ela encontraria o amor dessa vez? Capítulo 54. Ponto de vista de Seiji. Rosa. Era rosa. Não era qualquer rosa, era rosa chiclete, a cor que você esperaria de Barbies e anjos. Obviamente eu estava falando sobre os músculos dela, não sei onde sua mente suja foi parar, mas eu estava me referindo a cada fibra muscular do corpo dela. Embora eu possa garantir que ela também era rosa, considerando que seu corpo era predominantemente rosa, existem dois tipos de músculos no corpo humano. Eu já disse isso antes. Eles são músculos de contração rápida e músculos de contração lenta. Os músculos de contração rápida eram brancos e os músculos de contração lenta eram vermelhos. Mas também havia outro tipo de músculo que era da cor rosa. Normalmente você nunca encontraria isso no corpo humano ou em mamíferos em geral. As únicas criaturas que eu conhecia que tinham músculos rosados eram os peixes. Eles exigem uma força incrível para nadar com a resistência pesada da água, então eles têm músculos rosados. O músculo rosa era a combinação do músculo vermelho e branco, músculo de contração lenta e músculo de contração rápida. Eles eram uma mistura dos dois, o melhor dos dois mundos. E aparentemente, os músculos de Mitsuri eram feitos inteiramente desses músculos rosas porque, obviamente, ela tinha uma constituição diferente. Além disso, seus músculos eram 8 vezes mais densos que o normal. O corpo dela era diferente dos corpos extraordinários que eu havia encontrado. Rengoku, cujo corpo foi criado para ser um espadachim, o corpo de Tenjin foi construído para a velocidade, Gyomei era simplesmente um humano superior, mas Mitsuri era ainda mais extraordinário do que isso. Era simplesmente alienígena, algo que eu nunca pensei que fosse possível. Foi simplesmente divino. Mudei meu foco para sua aparência externa e meu raio-x parou. Seus traços faciais eram delicados e fofos. Para minha surpresa, sua beleza era comparável à de Kanai. Eu disse comparável porque a beleza delas era fundamentalmente diferente da outra, então não havia como dizer quem era mais bonita. Kanai possuía uma beleza elegante com feições marcantes que exalavam sensualidade sem esforço. Ela era como a lua. Por outro lado, Mitsuri tinha feições delicadas com formas adoráveis. Ela emitia a sensação de que deveria ser protegida. Sua beleza era ofuscante, perceptível a qualquer um que olhasse em sua direção geral. Diferente de Kanai, que ficava mais bonita conforme você olhava para os detalhes de seu rosto. Ela era como o sol. Basta dizer que não fiquei decepcionado. A única coisa que me restava fazer era tentar tirar os olhos dela, porque acho que fiquei olhando por tempo demais. Meus pensamentos foram interrompidos quando senti meu tio me beliscar nas coxas. Pisquei e voltei à realidade. Foi então que notei Mitsuri se mexendo desconfortavelmente em seu lugar. Eu entendi meu erro imediatamente. Embora o sujeito da minha análise nunca tenha percebido as habilidades dos meus olhos, os humanos se sentiam instintivamente desconfortáveis quando eram observados tão completamente. Eles não conseguiram identificar o motivo, mas a maioria das pessoas me disse que meus olhos eram assustadores. E não era nada inteligente ficar olhando muito para a garota que tinha muitas inseguranças. O que foi incrivelmente estúpido por sinal, como diabos uma beldade como ela era insegura. Nunca pensei que veria a expressão que ela tinha atualmente no rosto. Foi uma das desvantagens de conhecer esses personagens amados muito cedo. Eles não tinham passado pelas coisas que deveriam passar, então ainda não tinham crescido. Desculpe, eu estava encantado com sua beleza. Eu disse com uma cara séria. Não medi minhas palavras. Para minha diversão, Mitsuri começou a ficar extremamente vermelha. Eu podia ver vapor subindo de sua cabeça. Ela era adorável. Tem certeza de que não é por causa da cor incomum do cabelo que você estava olhando para ela? Não tenha medo de ser honesto. Muitos dos pretendentes anteriores reclamaram do cabelo dela. Kenji disse, fazendo sua filha parar de corar enquanto se lembrava de algumas memórias ruins. Maneira de arruinar meu riz Derikan Roji. Meu riz já era horrível, mas você arruinou até isso. Não tenho problema com o cabelo dela e em vez disso, acho-os bonitos. Na verdade, tenho uma amiga com o cabelo tão colorido quanto o dela. Eu disse, a imagem de Rengoku passou pela minha mente. Ah, é mesmo? Que bom ouvir isso. Kenji disse com um sorriso. Depois disso, o silêncio caiu entre nós. Mitsuri era muito tímida, enquanto meu nível de habilidade social não era alto o suficiente para começar uma conversa com uma garota bonita como ela. Nossos respectivos pais estavam todos muito entretidos enquanto nos observavam. Agora que Mitsuri finalmente está aqui, por que vocês dois não se conhecem? Kenji disse, Mitsuri querida, por que você não mostra o jardim para Seiji? Ok, ela gritou antes de se levantar. Ela gesticulou para me seguir e eu fiz. Saímos da casa, deixando os dois homens sozinhos. Segui Mitsuri até o jardim deles e caminhamos lentamente um ao lado do outro. Isso foi até atravessarmos a ponte vermelha sobre o riacho. Ela parou de repente e quando percebi, me virei para olhar para ela. Quero me desculpar pelo que aconteceu lá, ela disse e se curvou tão profundamente que fiquei impressionado com sua flexibilidade.
Não foi nada pelo que valeu a pena se desculpar. Não, ela balançou a cabeça, embora você estivesse bem com meu cabelo incomum. Eu tentei te enganar tingindo meu cabelo. Sinto muito. Não era realmente um grande problema, considerando que as pessoas tingem o cabelo o tempo todo. Até mesmo mulheres mais velhas faziam isso para esconder seus cabelos prateados ou porque não gostavam da cor natural do cabelo. Foi por isso que a tintura existiu em primeiro lugar, mas acho que o que importa é a intenção. Eu assenti, aceito suas desculpas. Ela usava um kimono azul com estampas de flores. O sol poente lançava um tom laranja quente sobre nós, mas o mundo estava tão brilhante quanto o dia quando olhei para ela. Seus cabelos exóticos rosa e verde dançavam ao som da brisa e quando ela me deu um sorriso brilhante, foi quase um pouco demais. Como se alguém de repente injetasse mel e xarope na sua corrente sanguínea. Muito doce. Desviei o olhar. Vamos ver. Preciso de um objetivo aqui, não preciso? Ou então não conseguiria interagir com ela direito. Já fiz isso para Jiyu, então vamos fazer de novo. Deixe-me mudar Mitsuri antes do cânone e acelerar o desenvolvimento de sua personagem. O objetivo era fazê-la perceber que ela era o suficiente e que não precisava mudar. Havia pessoas que a aceitariam como ela era e até a valorizariam por causa de sua singularidade. Honestamente, isso parecia um problema que todo adolescente já enfrentou pelo menos uma vez na vida. Mitsuri realmente era mais normal entre o elenco de Demon Slayer, não era? Você está com fome, Mitsuri? É? Era uma pergunta cuja resposta eu já sabia. Meus olhos me disseram que ela estava passando fome. Seu corpo não estava recebendo os nutrientes apropriados de que precisava. O corpo dela precisava de comida ainda mais do que os poucos mendigos que encontramos quando viemos para cá. Por que não vamos a um restaurante para comer alguma coisa? Perguntei novamente. Mas vamos jantar em breve, ela disse com um olhar confuso. Balancei a cabeça. Se meu tio e minha tia estivessem presentes, eles poderiam julgá-la. Eu queria que ela comesse o máximo que pudesse, então era melhor levá-la a um restaurante. Quero comer com você. Só nós dois. Eu disse e ela piscou fofamente antes de corar. Ok, ela disse e então nós dois saímos do complexo Kanroji e fomos para um restaurante na cidade. Batida. E esse é todo o seu pedido, senhor. Obrigado por vir até nós, o chefe disse com um sorriso cansado. Suores escorriam por seu rosto envelhecido. Omurice, costeletas de porco, sopa de miso, arroz, peixe, onigiri, sakura mochi, etc. Todos os tipos de alimentos estavam na mesa, todos destinados a uma família. Todas as comidas pareciam ser para 20 pessoas, enquanto apenas Mitsuri e eu nos sentamos um de frente para o outro. Você vai comer tudo isso? Mitsuri me perguntou com um gole. Eu estava surdo, mas senti como se pudesse ouvir seu estômago roncando. Vamos comer tudo isso, eu disse. Nós? Sim, nós. Eu tenho olhos especiais que podem ver coisas, então eu sei que você está com fome e seu corpo precisa de comida. Eu disse. Ela não disse nada, apenas olhou para a comida na mesa. Por que você está hesitando? A razão pela qual você estava se segurando era porque você estava com medo de que seu pretendente não gostasse, certo? Eu disse, bem, não se preocupe, eu realmente sou atraído por garotas que podem comer muita comida. Sério? Ela perguntou. Sério, eu disse e peguei um mochi de Sakura com meus hashis e o levei até sua boca. Eu lembro que no anime o motivo pelo qual o cabelo dela ficou rosa e verde foi porque ela estava comendo muito Sakura mochi. Era sua comida favorita. Por fim, ela colocou a comida na boca e não parou mais. Enquanto isso, eu simplesmente apreciei a visão incrível de uma menina bem pequena comendo comida destinada a 20 homens. Era espantoso, especialmente com meus olhos que podiam ver tudo o que acontecia lá dentro. Eu ia ensiná-la que não havia problema em ser ela mesma. Ela não precisava mudar. O mundo pode mudar em vez disso.